Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa leitura bíblica anual. Hoje nós estamos no 32º dia e é um prazer ter a tua companhia. Iremos hoje iniciar a nossa leitura em Gênesis no capítulo 33, iremos até Marcos no capítulo 4, voltaremos a Rainha Esther, finalizando o livro de Esther no capítulo 9 e também no capítulo 10, e por fim iremos até Romanos no capítulo 4, para finalizarmos a leitura de hoje. Antes de iniciarmos a nossa leitura, quero pedir para você deixar o teu joinha, o teu curtir, o teu compartilhar e comente as tuas dúvidas e não esqueça de deixar ativados notificação sempre que nós postarmos algo novo na plataforma, você pode ser direcionado aos nossos vídeos. Hoje na leitura de Gênesis no capítulo 33, nós vamos falar do encontro entre os irmãos Esaú e Jacó. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Gênesis no capítulo 33 diz assim: Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou ao seu pescoço e o beijou. Eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão, guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se te agradaste de mim, aceite esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceite, pois, o presente que foi te trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis, e estão sob o meu cuidado ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: Permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: Mas para que, meu senhor? Tem sido tão bem recebido, já me foi o suficiente. Naquele dia, Esaú voltou a Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigo para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acompanhou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo, onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e chamou de El-Elohe Israel. E essa foi a nossa leitura de Gênesis no capítulo 33. Vamos agora até o livro de Marcos, no capítulo 4, onde o Senhor ele começa a falar algumas parábolas aos discípulos. E a primeira parábola que nós vamos encontrar é a parábola do semeador. Marcos, no capítulo 4, ele fala assim: Novamente, Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que ele teve que entrar em um barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E eles lhes ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita gente, e logo brotou, porque toda a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhe disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora de tudo isto, de tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de modo que poderiam converter-se e serem perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem essas parábolas? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo a ouvem, Satanás vem e retira a palavra neles semeadas. Outras são como as sementes lançadas em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo que a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão boa colheita de 30, 60 e 100 por um. E ele lhe disse: Quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não coloca num lugar apropriado? Porque não há nada em oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida em que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que não tiver, será tirado. E ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si produz grão, o primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque ele chegou à colheita. Novamente ele lhe disse: Como que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a pequena semente que produz na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna um dos maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhe dizia nada sem usar alguma palavra. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo isso. Naquele dia, ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também os acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão cheios de medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos agora para a nossa última leitura do livro da Rainha Esther. Nós vamos agora entender no capítulo 9 a vitória dos judeus e no capítulo 10 nós vamos entender a glorificação através da grandeza do nome de Mardoqueu. Por isso nós vamos fazer essas duas leituras para finalizarmos o livro da Rainha Esther, no capítulo 9 e no capítulo 10. Diz assim: No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e entraria em vigor o decreto do rei. Naqueles dias, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades e todas as províncias do rei Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei apoiavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama se espalhou pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos seus inimigos à espada, matando-os e destruindo, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata,
Dalfã, Aspata, Poratá, Adalia, Aridata, Parmasta, Arissai, Aridai, Vaisata e os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, os inimigos dos judeus. Não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? E este será concedido a você. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu a ordem para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, os restantes dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil homens, mas não se apossaram de seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data uma festa de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram uma festa de alegria. Por isso, os judeus que viviam em vilas e povoados comemoravam o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria e um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximos e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus se livraram dos seus inimigos. Neste mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto num dia de festa. Escreveu dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de oferta aos pobres. E assim os judeus adotaram como de costume aquela comemoração conforme Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinham lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados de Purim, da palavra pur. Ele e seus filhos foram enforcados, considerando tudo que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que ele e seus descendentes, todos que se tornassem judeus, não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita, na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E seus descendentes jamais deveriam esquecer de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Ail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira, acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhe paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmo, para todos os judeus e para todos os seus descendentes. E acrescentou observações sobre os tempos de jejum e de lamentações. O decreto de Ester confirmou as regras de Purim, e isso foi escrito nos registros. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império e até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de poder e de força e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas do rei Média e do rei da Pérsia. Os judeus, Mardoqueu, que foi segundo na hierarquia depois do rei Xerxes, era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Finalizamos assim o livro da rainha Ester, e agora eu convido você para a nossa última leitura do nosso dia, que está lá em Romanos, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a justificação de Abraão pela fé. E ele diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras,
ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como uma dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creram, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça seja acreditada também a eles. E igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei de que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. A promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão, que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão contra toda a esperança. Em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o seu ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que lhe era prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para todos nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitados por nossa justificação. Glória a Deus por essa palavra, agradeço a tua companhia e aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura anual. Que a paz do Senhor alcance o teu coração e da tua família.